Paz do Senhor, igreja, tudo bom com vocês? Normalmente eu sou obrigada a gravar vídeos aqui de noite na minha casa porque causa silêncio e porque as pessoas da minha casa são meio barulhentas, então é meio complicado gravar de dia porque eu também tenho um sobrinho que corre pra caramba, que bagunça pela casa toda, então não dá pra gravar de dia, então eu sou obrigada a esperar anoitecer e quando todo mundo tá dormindo eu posso vir pra cá pra gravar vídeo que fica assim, ó. A santa paz do Senhor na casa inteirinha. Bom, já faz tempo que eu tô aqui pra gravar esse vídeo. Desde que você mostrou polêmico na internet, que eu preferi ficar na minha, eu preferi apenas orar, porque achei que essa seria a atitude mais correta a fazer. Inclusive, foi sobre aquele caso daquela moça, parece que queria, acho que um celular, e teve aquele rolo todo com aquele velho lá, e deu o problema que deu, né? E eu vi muita gente na internet julgando a atitude dela, a atitude dele. Assim, o que os dois fizeram foi errado, de certa forma sim, foi, com certeza, mas eu vi muita gente falando mal dele, chamando ele de escroto, isso e aquilo, mas eu também vi muita gente xingando ela e falou que ela merecia ser xingada, que ela merecia ouvir e ler as coisas que estavam falando sobre ela na internet. E eu preferi apenas me abster disso. E minha atitude em relação a isso mesmo foi orar. Até porque foi isso que Deus nos ensinou a fazer, né? Em relação às pessoas, orar. E eu vi essa situação toda, né? Isso tudo. E eu fiquei pensando ontem na história daquela mulher que foi pega em adultério. Quando Jesus estava aqui na terra e que queria levá-la para o meio da praça pública lá para poder apedrejar ela. Então Jesus falou uma única palavra, uma única frase e a consciência de todos eles pesou, lembrando cada um deles o que eles mesmos faziam de errado e acabou que nenhum deles apedrejou ela, então ela apenas foi em paz depois que o próprio Senhor falou com ela. E assim, eles queriam apedrejar aquela mulher como se eles mesmos cometessem erros. Eu fiquei lembrando disso na hora que eu fiquei vendo os comentários que estavam escrevendo sobre essa garota, né, na internet. Eu fiquei pensando, não que eu não cometa erros, mas eu fiquei pensando, caramba, meu Deus, por que as pessoas continuam assim hoje em dia? As pessoas falam que a gente tem que dar um bom exemplo, sempre estão, muita gente fala inclusive mal de quem tá na igreja, mas eu não consigo ver melhor no ser humano. Sinceramente, o ser humano tá cada vez pior. E eu vi as pessoas apedrejando aquela mulher, chamando ela, xingando ela de tudo quanto é coisa. E eu fiquei lembrando dessa mulher, mas a maior lembrança mesmo que veio na minha cabeça, eu fiquei triste com isso, né, porque tudo bem, ela errou, ok, ela errou, todo mundo erra, mas é que, sei lá, eu achei tão feio isso, as pessoas ficarem apedrejando ela, como se nenhuma dessas pessoas cometesse erro, e sei lá, o ser humano tem mania de achar que os erros que a gente comete no dia a dia, eles não significam nada perto dos erros dos outros. Mas na verdade, quem define tamanho mesmo somos nós, porque Deus não chama o pecado de pecadinho e pecadão, ele chama pecado de pecado. E o salário do pecado é a morte, não importa se você apenas minta, se você apenas rouba, se você estupra, se você assassina, se você rouba alguém, não importa. O salário de qualquer um deles, de qualquer pecado que aparece na Bíblia, é a morte, não importa qual deles a gente cometa. Então assim, não que eu quero, ou que eu quero incentivar vocês a cometerem esses erros, nem mesmo eu. Nós temos que dar síndrome de santidade, mas eu fiquei tão triste vendo aquilo assim, as pessoas estavam agindo e falando como se elas mesmas não errassem. Eu fiquei pensando e remoendo aquilo, conversando com Deus, e na hora me veio uma lembrança na cabeça. O Abraão, nosso pai na fé, Abraão, entre as peregrinações dele aqui na terra, em uma delas ele estava no Egito. A Sara, a mulher dele, que era, se não me engano, 10 anos mais nova que ele, mesmo na velhice ainda continuava sendo uma mulher bonita. E na época que eles foram parar no Egito, a casa deles ficava bem próxima à casa de Faraó, se não me engano. E o Faraó ele se encantou pela esposa dele e o Abraão ele ficou com medo de que o Faraó achasse que era a esposa dele, então ele mentiu e falou que na verdade ela era irmã dele por conta disso. Começaram a acontecer coisas na casa do Faraó. E o Faraó chamou o Abraão e falou, como assim, cara, você me fez acreditar que ela era sua irmã e ela é sua esposa e você tá me cuidando pra minha casa, leva ela aqui, pelo amor de Deus. No caso de Jacó, se eu não me engano, dizem que ele enganou, né,
o irmão dele, mas Jacó não enganou o irmão dele, porque desde o ventre havia uma promessa e Deus falou com a esposa do Isaac de que o filho mais velho serviria o mais novo. Então assim, então segundo as pessoas dizem que Jacó enganou o irmão, então Deus teria permitido sim simplesmente que Jacó enganasse? Não, claro que não. Mas já fez a promessa desde o ventre que o Jacó de fato seria maior que o irmão dele, porque o irmão dele estava pouco se preocupando com a bênção que o pai dele ia dar a eles. E o Noé, bom, depois de construir a arca, depois que todo mundo esteve na arca, saiu da arca, que acabou o dilúvio, o Noé fez o quê? Bebeu. Bebeu todas, ficou peladão, e os filhos dele acabaram vendo ele pelado. Então assim, se você for procurar em cada história da Bíblia, o próprio Deus, ele percebeu que não importa quantos profetas ele levantassem, o ser humano, ele é falho e ele sempre vai errar o tempo todo. Não que a gente queira errar, mesmo aquelas pessoas que estão certinhas de fato no caminho do Senhor. Independente de qualquer coisa, nós somos humanos, nós somos falhos, então nós vamos acabar fazendo besteira, nós vamos acabar falando besteira em algum momento, nós vamos acabar errando. Não que a gente queira isso, é claro, né? Porque cristão que é cristão, ele quer andar no caminho certinho, ele se arrepende horrores quando ele faz algo errado. Mas assim, isso está na nossa natureza. Deus percebeu que o ser humano ele erra sempre, independente de quão próximo a Deus o ser humano fosse. Então, por isso mesmo que ele enviou o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus era assim o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem culpa, sem pecados. E todos os homens e mulheres de Deus praticamente desculpe. E todos os homens e mulheres de Deus praticamente, mesmo sendo tão fortes na fé, em um momento eles duvidaram, eles erraram, eles falharam. Um dos profetas que eu nunca lembro o nome, que eu sempre confundo os dois, entre Elias e Eliseu, ele desafiou vários profetas lá de Baal no monte, desceu fogo do céu tudo, mas quando a rainha lá, a esposa do rei Acabe, jurou ele de morte, ele saiu correndo, fugiu pro deserto. Então, como assim? Ele viu o fogo, ele viu o poder de Deus agindo e mesmo assim ele sentiu medo. E o Moisés mesmo, ele viu todas as grandes maravilhas que o Senhor fez para tirar o povo do Egito e para chegar até a terra de Canaã. Eles passaram 40 dias, 40 noites no deserto, e mesmo assim, quando o povo ficou lá pedindo a carne, o maná, ele duvidou e falou: meu Deus, realmente o Senhor vai conseguir dar carne para esse tudo de gente, porque era simplesmente o povo que estava lá no deserto, era uma multidão, um país praticamente estava ali. E ele duvidou que Deus fosse fazer aquilo. Então assim, se você for pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando Deus se refere aos homens e mulheres que confiaram nele, que perseveraram na fé e persistiram, desde Adão e Eva até os últimos homens na Terra, sempre que Deus vai se referir a essas pessoas, ele não fica, ele só fala, não, Deus não fica, na palavra de Deus não fica o foco em que aquela pessoa errava, aquela pessoa falhava, aquela pessoa mentia, aquela pessoa pecava. Não. Fala aquilo, fala sobre o erro daquela pessoa uma única vez, só que o foco na história mesmo daquelas pessoas eram nas coisas boas que aconteceram na vida dela, nas coisas, nas proezas que Deus fez através da vida de cada um deles. Eles erravam? Sim, todos eles erravam, assim como eu e você erramos. A Bíblia não fica focada nos erros de cada um deles, porque eram homens e mulheres que erraram, sim, só que Deus realizou grandes proezas através da vida deles. Então, a história da Bíblia, o foco não é o que a pessoa fez na vida dela no passado, no que a pessoa errou. O verdadeiro foco de Deus, e aí ficou na minha mente, eu estava conversando com Deus sobre isso, e eu fiquei pensando nas histórias dessas pessoas, e Deus ficou falando pra mim: o ser humano sim, ele vai apontar o erro, ele sempre vai apontar o erro, porque são das coisas que o ser humano mais gosta de fazer, mais faz. Só que eu não aponto erros, eu vejo seu futuro lá na frente, eu vejo as coisas boas e maravilhosas que eu vou fazer na sua vida. Só que pra Deus fazer essas coisas boas e maravilhosas, depende da gente. A gente tem que usar a fé, a gente tem que confiar. Então assim, se as pessoas querem ficar lembrando dos seus erros, deixe que elas lembrem, porque isso faz parte do coração humano. O fato é que existe o erro, existe. Deus mostra o erro, ele mostra. Só que Deus não mostra o erro para ficar focado no erro. E Deus pode mostrar o erro porque Ele quer que você veja aquilo que é errado na sua vida e que corrija aquilo para você andar de mãos dadas com Ele e perseverar até o reino.
Deus não vai ficar mostrando o erro na sua vida pra ficar te lembrando, olha, você erra. Não, Deus sabe que a gente erra, aliás, Deus nos conhece melhor do que ninguém, Ele sabe se a gente vai errar ou não sempre. Assim como Deus não permitiu que a palavra dele ficasse focada nos erros que as pessoas cometiam, mas sim nas coisas maravilhosas que Ele realizou através dessas pessoas, eu quero dizer que não fica focado nas coisas erradas que você faz. Se você sabe que você errou, se você sabe que você tem uma pendência com Deus, se arrependa, peça perdão para Deus e procure não fazer aquilo de novo. Assim como Deus não foca nos erros que a gente comete, Ele foca nas coisas que Ele vai fazer lá na frente, a gente tem que focar nisso também. As pessoas vão nos apedrejar? Vão. Vão apontar os erros? Vão, mais do que tudo. Difícil elas falarem das coisas boas, elas vão mesmo apontar os erros, mas não foca nisso. Não foca nas coisas que você já fez. Porque se você focar, isso só vai te machucar, isso vai te desviar do caminho. O caminho que Deus quer que você siga. Então, não foca nas coisas que já aconteceram de ruim, de errado. Deixa-as no passado. Deixa seu coração limpo para Deus trabalhar. E deixa Deus trabalhar, porque essa é a única coisa, esse é o que Ele mais quer na sua vida. Trabalhar, te fazer feliz. E se você permitir, se essa também for a sua vontade, porque é isso que Deus quer também, ser usado para abençoar outras vidas, porque quanto mais vidas salvas para o reino de Deus, muito melhor será, na verdade. Não foca nas coisas erradas, esquece o passado e siga em frente. O próprio Senhor não focava nas coisas erradas na Bíblia, então por que nós vamos ficar focados? Se tem pessoas que querem ficar focadas nas coisas erradas, deixa elas. Siga a sua vida, siga com Deus. Porque enquanto o ser humano vai focar no erro, Deus vai lá te dando na frente a sua vitória. Então é isso. Bom, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, que isso vai ajudar bastante o canal a crescer. E se inscreva se você ainda não for inscrito, porque sempre que Deus me der essas mensagens assim, eu vou querer passar pra vocês, ainda que eu seja péssima fazendo isso, que eu tenho muito que melhorar. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe vocês.